muitos anos. Hoje, nossa atividade vai tratar do gênero narrativo. Sigam as explicações a seguir e depois leiam o texto com atenção e respondam as questões. Essa é a atividade número 2. Na atividade 2, temos uma narrativa. O que é mesmo uma narrativa? É uma história que alguém conta para alguém, ou seja, temos um narrador, temos personagens, uma história que acontece num lugar, num espaço e durante um tempo. Toda narrativa tem os seus elementos, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história. Ele pode ser o principal ou o protagonista, que é o papel mais importante. Ele pode ser o antagonista, que é o vilão, é aquele que atrapalha o protagonista. E ele pode ser também personagem coadjuvante, que são aqueles que possuem a participação, mas não aparecem o tempo todo. Por exemplo, a história da Branca de Neve. Temos a Branca de Neve como protagonista, a madrasta malvada como a antagonista, e os 7 anões seriam os coadjuvantes. O espaço é o lugar ou lugares onde a história toda acontece, onde a narrativa acontece. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Narrador é quem conta a história. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso participa da história, que é quem chama de narrador-personagem. E ele pode ser também em terceira pessoa, quando o narrador não é personagem, ele apenas conta a história e é chamado de narrador observador. Tempo é quando ocorre a narrativa. Esse tempo pode ser cronológico, ou seja, o tempo relógio, segue dias, horas, semanas. O tempo pode ser psicológico, geralmente quando está imaginando, pensando, relembrando, sonhando. É um tempo que não pode ser contado no relógio. O enredo é o esqueleto da narrativa, é quem sustenta toda a história. Possui 3 partes. A introdução, que é normalmente onde são apresentados o lugar e os personagens principais, e tudo está em perfeita harmonia. Conflito ou a complicação é a parte em que surge um problema, que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvido rapidamente. O desfecho ou clímax é a parte mais difícil da história, onde o personagem principal se arrisca, se desdobra para conseguir voltar à paz inicial do começo da história. Uma observação importante. Para fazer parte da tipologia narrativa, é importante que haja todos os elementos do texto. Uma música, por exemplo, pode ou não ter elementos da narrativa. A esse fenômeno damos o nome de narratividade. Agora, vocês têm o texto na atividade 2, chamada O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. É um texto curtinho e, após lê-los, vocês terão as perguntas para responder. Uma observação. Nós temos 2 perguntas iguais, a número 2 e a número 3. Foi uma falha minha. Agora vocês leiam o texto e respondam as questões. Bons estudos!